Curso de churrasqueiro tem como objetivo fornecer conhecimentos para que o profissional consiga dominar as funções envolvidas para realizar o churrasco perfeito para eventos. Nesta aula, conheceremos alguns detalhes sobre os tipos de churrasqueira, vendo suas características gerais. Também veremos algumas informações sobre os seguintes tipos: tanque de tijolos, alvenaria, meio tonel, abafo, portátil, a gás, elétrica, parrilha, descartável e outros modelos. Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de churrasqueiro. Espero que tenha estudado bastante os assuntos da aula passada, pois eles são muito importantes. Agora, vamos retomar o nosso estudo, pois ainda há muitos outros assuntos para aprender. Nesta aula, vamos estudar sobre mais um assunto muito importante para a sua carreira: os tipos de churrasqueira. Para começar, vamos ver quais são as características gerais das churrasqueiras. Existem vários modelos de churrasqueira e até mesmo várias formas de improvisar uma. É possível preparar um churrasco com um pouco de criatividade até sem uma churrasqueira. A churrasqueira é um jeito aprimorado de fazer churrasco, acomodando o braseiro e servindo como base para um espeto ou uma grelha. É necessário analisar a churrasqueira que será usada, com o objetivo de definir o tipo de corte mais adequado da carne. Várias churrasqueiras não se mostram eficientes para assar, pois não conseguem reter o calor para esta finalidade, servindo somente para grelhar. Assim, caso o churrasqueiro não conheça a diferença entre assar e grelhar, terá dificuldade em escolher o equipamento adequado e alcançar um bom resultado. Ao comprar ou construir uma churrasqueira, é indicado optar por aquelas que possuem o fundo todo fechado. Esses modelos, além de reterem melhor o calor, reduzem significativamente o consumo de carvão. Desde que sejam utilizadas brasas, não importa o modelo da churrasqueira que você usará. Isso porque o mais importante é possuir conhecimento dos fatores que influenciam o preparo do churrasco. Existe o churrasco verdadeiro, feito na brasa, e o churrasco que pode ser feito de tudo que é jeito. Existem várias pessoas que dizem fazer churrasco na chapa, outros na panela de pressão ou frigideira. Usando o conformismo das pessoas a seu favor, a indústria também se faz valer com churrasqueiras elétricas, a gás, entre outros modelos. Geralmente, defende-se o princípio de que, se o churrasco é feito no calor, não importa a fonte. Mas, na realidade, o churrasco genuíno é feito com braseiro de carvão ou lenha. É comum você ver um churrasqueiro improvisando uma churrasqueira com alguns tijolos e usando carvão. Outra situação comum, quando o ambiente for propício, é acender um fogo de chão ao invés de aceitar imitar um churrasco sem graça, sem carvão ou lenha. Um churrasqueiro que se preze utiliza churrasqueira a carvão ou lenha. A magia do churrasco já começa quando o fogo é aceso, pois não é só ligar um plugue na tomada ou pressionar um botão. Esse processo é mais interessante do que parece e traz um momento único de harmonia com a natureza. Fique ligado! Desfrutar de maneira consciente do domínio de uma das maiores forças do universo, o fogo, é um dos prazeres do churrasqueiro. Churrasco com fogo natural é mais gostoso. Preparar o carvão e ver o fogo trabalhar aos poucos, conhecer o ponto da brasa. Para assar carnes, é indicado usar uma churrasqueira em que os suportes das grelhas são fechados nas laterais, com altura mínima de 50 centímetros. Nesta situação, a abertura é frontal e a grelha precisa ficar posicionada, no mínimo, a 30 centímetros acima da brasa. Para grelhar carnes, é necessário posicionar a grelha entre 10 e 20 centímetros da brasa. Para isso, quase todos os modelos de churrasqueiras funcionam perfeitamente. Uma boa churrasqueira precisa ter, no mínimo, 60 centímetros de largura com um fundo proporcional. Uma dica importante é evitar churrasqueiras afuniladas,
pois o ideal é que o fundo seja proporcional à largura da churrasqueira. É fundamental que a churrasqueira possua um suporte com regulagem de altura de 5 em 5 centímetros. Por mais que alguns tipos de churrasqueiras não façam um bom churrasco, é importante conhecê-las. Isso porque é necessário saber trabalhar com o que se tem em mãos. Várias churrasqueiras não se mostram eficientes para assar, pois não conseguem reter o calor para essa finalidade, servindo somente para grelhar. Correto? Errado? Resposta correta. Clique no botão Avançar. Nesta etapa da aula, vamos começar a conhecer detalhadamente cada um dos tipos de churrasqueira, começando pela de tanque de tijolos. A churrasqueira de tanque de tijolos pode ser fixa ou improvisada. No tanque fixo, é preciso levantar 4 paredes com 90 centímetros de altura. No tanque improvisado, a estrutura é parecida, mas a diferença é que os tijolos são empilhados sem argamassa. O uso de tanques depende da necessidade e criatividade do churrasqueiro. Porém, geralmente é empregado em grandes eventos para assar carcaças inteiras, como o boi no rolete. Em boa parte dos casos, o braseiro é posicionado nos cantos do tanque, evitando que a gordura derretida gere labaredas e queime a carne. Para a alimentação do braseiro, é possível deixar aberturas em que o carvão ou brasa são adicionados de fora para dentro, além de permitir a entrada de oxigênio. O uso de tijolos é uma das formas mais fáceis de improvisar uma churrasqueira. Isso porque podem ser churrasqueiras de qualquer tamanho, para qualquer evento, adaptando-as de acordo com a necessidade exigida. Cabe citar que espetos ou grelhas precisam ser providenciados antecipadamente para que o tamanho do tanque seja ajustado de acordo com a necessidade. Fique ligado! Qualquer tipo de tijolo pode ser usado para improvisar um tanque de tijolos. Mas para tanques fixos, é necessário utilizar tijolos de barro ou de cerâmica assentados com argamassa refratária. Outro tipo que devemos destacar são as churrasqueiras de alvenaria. Essas churrasqueiras são aprovadas e consagradas pelos brasileiros, graças ao bom desempenho e maior versatilidade em comparação a outros modelos. Além da beleza de agregar valor ao ambiente, esta churrasqueira possibilita trabalhar de várias maneiras. Além disso, ela oferece a capacidade de preparar praticamente todos os tipos de churrasco. A principal característica dessas churrasqueiras é sua capacidade na retenção de calor. Mais um ponto positivo é a chaminé, que livra o ambiente de fumaça. Nela, é possível utilizar grelhas, espetos, kit giratório, suportes para grelhas e espetos que auxiliam na regulagem de altura, iluminação e outros equipamentos que tornam o trabalho mais fácil. Geralmente, estas churrasqueiras são construídas em áreas de lazer cobertas para que a churrasqueira fique protegida e mantenha sua beleza. Churrasqueiras de alvenaria não podem ser lavadas com frequência. Também deve-se evitar jogar água para apagar o fogo, já que este procedimento pode provocar o surgimento de fissuras na estrutura, além de danificar a aparência dos tijolos. O dimensionamento dessa churrasqueira precisa ser feito de acordo com o evento que se pretende realizar e o espaço disponível. Entretanto, a abertura frontal não pode ser menor que 60 por 60 centímetros. Por fora, se for revestida de azulejos, eles devem ser refratários para evitar eventuais acidentes ou queimaduras. Atualmente, também é comum ver churrasqueiras de alvenaria construídas em concreto refratário. Isso as torna mais modernas e com maiores alternativas de acabamento, como o porcelanato. Dentre as vantagens da churrasqueira de alvenaria estão o sabor defumado, a conservação, além de espalhar bem o calor, ter alta durabilidade e ter a fumaça direcionada pela coifa. Por outro lado, suas desvantagens incluem o alto custo e necessidade de mão de obra especializada para a construção. Mais um tipo que devemos dar destaque é a churrasqueira de meio tonel. Esse modelo normalmente é feito com metade de um tambor de aço montado sobre uma estrutura de ferro.
Essa churrasqueira é simples e se mostra eficiente para assar, pois ainda que tenha o fundo afunilado, a estrutura de chapa auxilia na distribuição de calor. As versões 3/4 dessa churrasqueira retêm melhor o calor em razão da maior altura de suas paredes. Quando o braseiro é mantido, não ocorre oscilação de temperatura. Ao adquirir uma churrasqueira meio tonel, é indicado optar por uma que possua um suporte com mais opções de altura para a grelha ou espeto. Por esse modelo possuir um fundo arredondado, algumas pessoas exageram na quantidade de carvão. Contudo, o correto é usar o mínimo de carvão e alimentar o braseiro lentamente. Para a churrasqueira de tanque de tijolos, no tanque fixo é preciso levantar 4 paredes com centímetros de altura: 20, 30, 50, 70, 90. Resposta correta. Clique no botão Avançar. Continuando a conhecer os tipos mais usados, vamos mencionar agora a churrasqueira a bafo. A churrasqueira a bafo pode ser a gás ou carvão. No caso do carvão, o consumo é pequeno devido à escassez de oxigênio quando é fechada. Na realidade, a churrasqueira a bafo atua mais como um forno do que uma churrasqueira, pois isso é mais recomendada para assar peças inteiras ou carnes como o cupim, que precisa de um tempo maior de preparo. Fique ligado! Se você fizer um churrasco e tiver apenas essa churrasqueira disponível, tente utilizá-la com a tampa aberta na forma de uma churrasqueira comum, a não ser que esteja buscando os resultados específicos desse sistema. Dentre as vantagens da churrasqueira a bafo, podemos destacar as seguintes: usa pouco carvão, acende rápido e assa carnes diferenciadas. Além disso, traz sabor defumado às carnes e é leve e portátil. Já as desvantagens dessa churrasqueira são: não permite usar espetos e, mesmo gerando pouca fumaça, já que fica a maior parte do tempo com a tampa fechada, a churrasqueira a bafo também não é recomendada para ambientes internos. Outro tipo importante a ser mencionado é a churrasqueira portátil. Trata-se de uma churrasqueira pequena, bastante conhecida e com grande variedade de modelos. Existem alguns modelos que são compostos somente por uma caixa de fogo e uma grelha. Outros modelos possuem as laterais elevadas com vários níveis de altura para espeto ou grelha e servem para grelhar ou assar. Esses modelos são perfeitos para camping, pescaria ou para quem possui pouco espaço em casa. A churrasqueira portátil é a melhor opção em termos de versatilidade. Existem modelos a gás, a carvão e elétrica. Dentre as vantagens da churrasqueira portátil, podemos citar as seguintes: fácil de transportar e de montar, barata e com opções variadas de acendimento. Já as desvantagens dessa churrasqueira incluem capacidade reduzida para assar carnes, atendendo poucas pessoas. Mais um tipo a ser destacado na aula de hoje são as churrasqueiras a gás. Geralmente, elas são robustas, construídas em aço inox e possuem outros recursos embutidos. É possível trabalhar com elas abertas ou fechadas, como a bafo. Seus queimadores são similares aos de forno dos fogões convencionais e são cobertos com uma chapa para protegê-los. Ainda outros modelos trabalham com sistema de infravermelho. Quando se trabalha com essas churrasqueiras fechadas, são similares a um forno. Já quando abertas, são uma versão maior daquelas panelinhas com grelha que são conhecidas como churrasqueira de fogão. Um fator interessante destes equipamentos é o controle de temperatura, mas isso não é razão o bastante para convencer e justificar a troca da churrasqueira a carvão. As pessoas que escolhem por este tipo de churrasqueira geralmente gostam de churrasco, mas não possuem vocação para churrasqueiro. Como já vimos anteriormente, é necessário disposição para manusear o carvão devido à sujeira ou paciência para controlar um braseiro. É possível preparar ótimas carnes assadas nestes equipamentos, tanto quanto se faz no forno da cozinha. Porém, isso não se compara à carne assada no braseiro e nem deveria ser chamado de churrasco. Muitas pessoas compram essa churrasqueira por sua beleza e fama internacional.
Contudo, é necessário considerar que estes equipamentos pertencem a culturas diferenciadas no que se refere a churrasco. Mesmo assim, os profissionais de churrasco destas regiões não renunciam ao carvão ou lenha. Isso porque essa churrasqueira não vai deixar aquele gostinho defumado. Entretanto, se por alguma razão você escolher por algum modelo a gás, opte pelo que possuir infravermelho. Disponível em vários modelos, tamanhos e formatos, a churrasqueira a gás também conta com a possibilidade de ser embutida, de bancada ou portátil. Dentre as vantagens da churrasqueira a gás, podemos citar: segura, ecológica, possui acendimento rápido, não gera fumaça, é ideal para apartamentos e possui variedade de modelos. Por outro lado, as desvantagens dessa churrasqueira incluem a necessidade de um ponto de abastecimento ou um botijão. Além disso, não defuma as carnes e tem preço mais alto do que as versões elétricas. Marque todas as opções antes de clicar no botão Conferir. Agora vamos ver as características da churrasqueira elétrica. Esse modelo deveria ser chamado de assador elétrico, uma vez que, como já vimos, o churrasco verdadeiro é preparado com carvão ou lenha. Geralmente, essas churrasqueiras são quebra-galhos de apartamento, pois como não existe combustão, não emitem fumaça. Além disso, elas possuem o auxílio de uma bandeja com água inserida na parte de baixo do aparelho, que neutraliza a queima de gorduras e resíduos. Os modelos portáteis são os piores, pois consomem bastante energia. Muitos desses modelos não são seguros, podendo provocar riscos de choque elétrico e danos à instalação. Geralmente são lentas e só funcionam bem se a grelha estiver cheia e o calor da resistência for distribuído de maneira uniforme. O modelo elétrico pode ser encontrado nas versões portáteis e de embutir. Os modelos de embutir são semelhantes a fornos elétricos adaptados. Essa churrasqueira está disponível em diversas opções de tamanhos, marcas e modelos. As vantagens da churrasqueira elétrica são as seguintes: leve, alguns modelos pesam menos de 2 kg, e está disponível em versões embutida ou portátil. Outras vantagens que podem ser incluídas são: assa as carnes por igual, não gera fumaça e é ideal para apartamentos ou casas pequenas sem quintal. Por outro lado, as desvantagens da churrasqueira elétrica abrangem custo energético alto e não fornece sabor defumado às carnes. Outro tipo que devemos mencionar é a churrasqueira de parrilha. Como já aprendemos anteriormente, parrilha é o nome dado ao sistema usado pelos uruguaios e argentinos para preparar churrasco. Trata-se de uma forma muito interessante de lidar com os recursos necessários para atingir um bom resultado no churrasco. Esse sistema é formado por uma armação de ferro, conhecida como braseiro, que fica posicionada ao lado da parrilha ou grelha, onde o carvão e a lenha são queimados para produzir brasas que caem da armação e então as brasas são puxadas sob a parrilha. Este método evita que os gases da queima da lenha ou carvão tenham contato com a carne. Isso porque eles são queimados separadamente e apenas a brasa é usada para gerar calor. Em sua grande maioria, a parrilha é uma grelha especial fabricada com canaletas inclinadas que conduzem o excesso de gordura para um reservatório. Esse reservatório evita que essa gordura caia sobre o braseiro e produza labaredas e excesso de gases criados pela combustão da gordura. O sistema de elevação geralmente faz parte do conjunto e auxilia no ajuste de intensidade do calor conforme for preciso, através do distanciamento entre a grelha e o braseiro. Fique ligado! A principal vantagem de uma churrasqueira de parrilha é poder churrasquear em temperaturas mais altas, com a grelha mais perto da brasa, sem tanta fumaça e labaredas chamuscando a carne. Como você já aprendeu,
parrilha é o nome genérico que designa processo e produto do método praticado na Argentina, Uruguai e outros países de língua espanhola. Literalmente, a parrilha é a grelha empregada para o preparo de carnes. A construção que abriga a parrilha, que no Brasil é chamada de churrasqueira, é denominada barbacoa ou parrilheiro. Os modelos tipo móvel ou portátil podem ser chamados de parrilha ou asador. Mais um tipo que você deve conhecer é a churrasqueira descartável. Esse modelo permite churrasquear em qualquer lugar que seja seguro. Conhecidas também como Engångsgrill, são bastante populares na Suécia, onde é comum ver grupos de pessoas churrasqueando em parques, em sua grande maioria jovens universitários. No Brasil, existem algumas opções dessas churrasqueiras, entretanto, são mais difíceis de serem encontradas. Seu uso é bastante simples, basta retirá-la da embalagem e colocá-la em um lugar seguro sobre o suporte que a acompanha. Feito isso, basta atear fogo e esperar entre 15 a 20 minutos. A churrasqueira estará pronta quando não existir mais chamas. Após isso, é só grelhar o que quiser. Por ser pequena, é indicada para pequenas porções. Dependendo da ocasião, é possível servir até 2 pessoas. Geralmente, as churrasqueiras são quebra-galhos de apartamento, pois como não existe combustão, não emitem fumaça e possuem o auxílio de uma bandeja com água inserida na parte de baixo do aparelho, que neutraliza a queima de gorduras e resíduos. Portáteis, a gás, elétricas, de parrilha, descartáveis. Resposta correta. Clique no botão Avançar. Agora vamos conhecer as características da churrasqueira portátil com brasa. Já mencionamos várias vezes que o churrasco preparado na brasa possui um sabor especial. Por isso, muitas pessoas recorrem a esse modelo moderno e compacto. Ele requer uma pequena quantidade de carvão e álcool para acender, não faz bagunça ou sujeira. Dentre suas vantagens estão a de ser uma churrasqueira ideal para pequenos espaços e de preservar o sabor do churrasco. Já a desvantagem está em seu alto custo. Mais um tipo que você precisa conhecer é a churrasqueira americana. Bastante comum nos Estados Unidos, esse modelo tem como principal vantagem o fato de produzir menos fumaça. É prática, moderna e combina com diferentes estilos de decoração. Não é necessário manusear carvão vegetal, pois o funcionamento é a gás. Esse tipo de churrasqueira pode ser instalado ao ar livre, desde que tenha acabamento em inox. Suas vantagens são: é moderna e produz menos fumaça. Já a desvantagem está no fato de que o modelo elétrico consome muita energia. Outro modelo que devemos destacar é a churrasqueira giratória. Esse modelo é caracterizado pela rotação dos espetos, que viram em sentidos opostos para garantir um preparo uniforme da carne. Dentre suas vantagens está o fato de que o churrasqueiro não precisa virar a carne o tempo todo, e o cozimento da carne se dá de forma uniforme. Sua desvantagem é que não é muito bonita. A churrasqueira pré-moldada é mais um tipo que você deve conhecer. A estrutura pré-moldada garante rapidez e praticidade na montagem da churrasqueira. Este modelo pode receber diversos acabamentos, como plaquetas terracota, cerâmica, entre outros. As churrasqueiras pré-moldadas são construídas com concreto formado por material térmico, facilitando assim a absorção de calor. Por sua vez, as peças são comercializadas prontas para instalar. Dentre as vantagens dessa churrasqueira estão a montagem rápida e a praticidade. Outras vantagens são que ela é mais barata do que a de alvenaria e confere sabor defumado às carnes. Por outro lado, sua desvantagem é que não tem uma aparência muito bonita. Além disso, o controle de fumaça não é tão eficiente. Fique ligado! A churrasqueira pré-moldada já vem pronta e basta colocá-la no local desejado. Devemos citar ainda as características da churrasqueira de ferro. A churrasqueira de ferro é barata, prática, dispensa a bagunça com uma obra e tem acendimento a carvão.
Contudo, esse modelo deve ser colocado em uma área coberta para não se deteriorar com as intempéries, como é o caso da chuva. As vantagens da churrasqueira de ferro são: é fácil de montar, é barata, a carne fica com sabor defumado, pode ser levada a qualquer lugar e é ótima para ambientes pequenos. Já as desvantagens dessa churrasqueira incluem: emite muita fumaça, pois seu acendimento é a carvão, pode enferrujar se não for bem cuidada e esteticamente não é muito atraente. Por último, vamos conhecer a churrasqueira embutida. A churrasqueira embutida é outra grande amiga dos pequenos espaços. Ela pode ser embutida tanto na parede quanto na bancada, e o modo de acendimento também pode variar com opções a gás, elétrica e a carvão. Dentre as vantagens da churrasqueira embutida estão: bom custo-benefício quando comparadas aos modelos em alvenaria e aceita diferentes tipos de acabamento. Além disso, é boa para ambientes pequenos, possui acendimento e tem montagem rápida. Por outro lado, as desvantagens dessa churrasqueira incluem que ela exige mão de obra especializada para a execução do serviço. Com isso, chegamos ao final de mais uma aula. Espero que tenha tirado bastante proveito dela, pois aprendemos muito. Estude bem esta aula, pois todas as informações apresentadas aqui são de fundamental importância para o seu sucesso na realização deste curso. Até a próxima aula!